always fall in love. This is a new feeling. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Todos Nós Desconhecidos, ou All of Us Strangers, dirigido pelo Andrew Haigh. Mas antes, aquele pedido rapidinho para você seguir o canal aqui em cima, compartilha, curta, divulga para os amigos para esse espaço continuar a crescer. Na trama, o Adam, interpretado pelo Andrew Scott, é um escritor que vive num prédio praticamente vazio, porque ele é um dos primeiros moradores. O único vizinho dele, por acaso, é o Harry, interpretado pelo Paul Mescal, que se aproxima dele e os dois iniciam um relacionamento. Conforme esse romance se desenvolve, o Adam consegue enfrentar o luto da morte dos dois pais num acidente de carro quando ele tinha 12 anos de idade. A trama é baseada no romance Strangers, do escritor japonês Taishi Yamada. Talvez o que mais chame a atenção aqui é uma sensibilidade que transforma dores de personagens em algo muito lânguido, muito sensual, muito vaporoso. A direção de fotografia filma numa janela em scope, sempre muito fechada, muito retangular, estreita e com o fundo desfocado. Isso significa que a gente não tem mais nada para olhar numa grande imagem na tela, além do rosto dos protagonistas em várias cenas. E geralmente a gente usa o scope, esse formato mais retangular, para valorizar os espaços ao redor dos personagens. Mas às vezes, quando você tem pessoas que não conseguem se relacionar com o meio ao redor ou que são muito solitárias, é comum que a gente se aproxime apenas do rosto delas e que a gente corte a profundidade de campo para mostrar essa dificuldade de se relacionar. É praticamente um clichê de linguagem. Além disso, entram em cena muitos flares, sabe aquele efeito de luz, parece um círculo luminoso, além de muitos personagens sempre entorpecidos, encostados num canto, com a cabeça no vidro, tem muito reflexo. E teve um momento que a gente brincava com Joaquin Phoenix, porque ele sempre interpretava personagens que ficavam sonhando, encostado com a cabeça no vidro de um ônibus. Esse filme é basicamente uma coleção desses momentos reunidos num personagem só. Isso sem falar na trilha sonora em volume baixo, mas constante, presente em quase todas as cenas. Esse tom aqui, que dá a aparência de um filme inteiro em câmera lenta, embora o cineasta não utilize esse recurso. Essa impressão de uma delicadeza sempre foi algo particularmente complicado em se tratando de um cinema LGBTQIA+, isso porque foi comum no cinema clássico, de indústria, especialmente feito por artistas hétero, para um público imaginado hétero, que se associasse o relacionamento entre dois homens com uma ideia de algo delicado, como se eles fossem excessivamente femininos e por isso não pudesse ter uma potência. Não por acaso a gente tem muitos filmes que recebem o nome de delicado quando eles querem insinuar de maneira sutil ou pejorativa a aproximação entre dois homens. E nem mesmo o sexo é muito verossímil. É engraçado que quando a gente tem um realizador que finalmente se assume como LGBTQIA+, representando sensibilidade de dois homens gays, mesmo assim ele ainda vai filmar uma representação de sexo oral com a cabeça do outro aqui no meio do peito do companheiro, ou um ato sexual onde basicamente a gente tem dois corpos nus encostados que dão uma pequena rebolada, mas não tem nenhum tipo de movimento, de suor, de cansaço, de gemido, nada que se assemelhe a um sexo realista. Em certo momento da trama, os personagens tomam uma droga na balada e esse efeito da droga parece contaminar o filme como um todo. O que equilibra esse aspecto um tanto letárgico é a fantasmagoria da trama, afinal essa narrativa que lida diretamente com a morte, separando pessoas que se amam, o que é um dos temas preferidos do cineasta. Até a descrição de um acidente de carro envolvendo cadáveres, envolvendo olhos cortados do corpo, ainda vai ser feita num tom que é um tanto contemplado, murmurado, suave. A gente pode falar que esse é um filme de muita atmosfera e pouco impacto, onde nenhuma cena específica quer se destoar das demais, a gente não vai ter exatamente um clímax, um choque, um ponto de virada, ele é bastante linear do começo até o final. Talvez isso se justifique pelo fato que Todos Nós Desconhecidos é um filme feito para o Adam, que é um personagem anestesiado nos seus sentidos. Ele é um desses filmes de personagem que a gente acompanha a cada passo do escritor, para onde quer que ele vá. Se ele fica em casa, a gente fica com ele. Se ele vai pelo corredor, a gente o acompanha. Mas não existe nenhuma cena que não seja vista pela perspectiva dele. Nesse sentido, o Andrew Haigh é um diretor e roteirista muito generoso, porque ele faz com que o mundo inteiro e todos os dilemas, de qualquer modo, venham até ele. Então o homem está muito triste no seu apartamento, dentro de um prédio completamente vazio, literalmente vem um vizinho bonito, bate na porta dele e se oferece para que os dois fiquem juntos à noite. Basta ele caminhar num parque perto do bairro onde cresceu, que ele já vai avistar essa figura fantasmática do pai, na verdade morto, que o leva de novo para a casa da sua infância, onde ele passa a reencontrar com alguma frequência o pai e a mãe, congelados com a idade que eles tinham quando faleceram no acidente, e que permitem ao herói dizer tudo aquilo que ele gostaria de ter dito, mas que não teve tempo de dizer. Aqui a gente tem pouquíssimos personagens e todos eles existem em função
desse escritor para ele. E mesmo o texto que ele está escrevendo no computador parece ser um diário que ele escreve para ele mesmo. Ele também não tem qualquer obrigação profissional, prazo. Logo, a gente pode falar, como de costume, na filmografia de Andrew Haigh, num filme um tanto burguês, porque ele é descolado do real e os personagens muito afetuosos, muito queridos e LGBTQIA+, vivem numa bolha. Existe essa crença por uma parte do cinema independente que, para você se aprofundar na psicologia de um personagem, para dar atenção às dores, à melancolia, à tristeza, você não pode retratar o real em paralelo. Por isso o Adam nunca é visto trabalhando de fato, ele não tem amigos com quem interagir, ele não tem uma louça na pia, ele não tem dívidas, ele não tem consultas no médico, ele não tem que acordar cedo, ele não tem que fazer absolutamente nada, além de ficar deitado no apartamento dele, pensando nas dores que o afligem. Este é um curioso filme sobre a morte que nem se aproxima das ferramentas do cinema de gênero. A gente nunca vai ter nada próximo do terror, do gore, do suspense ou de uma materialização da violência que aquela morte representou pro Adam, e nem se aproxima de um realismo. Numa narrativa naturalista, a gente compreenderia que o personagem tivesse todas as dores dele enquanto ele também teria em paralelo uma vida. Geralmente a gente está apaixonado, mas também trabalha. Geralmente a gente fica triste, mas também tem que levar a avó no médico. Aqui o Andrew Haigh permite que tudo esteja na cabeça do Adam. Por isso ele não vai explorar espaços, ele tem uma grande casa fantasma no subúrbio que ele não explora, ele tem um prédio gigantesco vazio que também não é percorrido, e a duração desses processos, desde encontrar o vizinho até se tornar namorado ou começar a ver regularmente os pais, não é definida. A gente nunca sabe ao certo quanto tempo passou, porque pro Adam isso não importa. Logo, nessa idealização de um personagem que não tem nenhuma obrigação com ninguém para além dele mesmo, a gente fala, mais uma vez, nessa vertente de filmes terapêuticos, onde todas as interações servem como etapas para a melhoria dele. O olhar é tão paternalista com esse herói, ele quer cuidar tanto desse homem triste, que ele acaba infantilizando o Adam, que vai ter de novo a oportunidade de dormir no meio da cama dos pais, mesmo sendo um adulto, de almoçar de novo no restaurante onde eles costumavam comer quando ele era criança, e a gente literalmente vai ter a metáfora de uma pessoa que morre e se transforma numa estrelinha no céu. Mesmo quando ele subitamente precisa do carinho do namorado em um outro espaço, o namorado brota, materializa do lado dele. Ressalvas à parte, o cineasta continua sendo muito bom no tratamento com atores, ele demonstra isso aqui mais uma vez, não só por ter escolhido de fato um elenco excelente, mas para conseguir trabalhar com eles de modo que eles estejam no universo de torpor, mas que eles não sejam apenas lânguidos o tempo inteiro, que é o que torna a nossa experiência muito suportável e agradável de ver do começo ao final. O Andrew Scott tem momentos mais chorosos, mas ele também consegue responder um sim ou não muito abrupto quando ele é confrontado pelos pais sobre a sua homossexualidade, por exemplo. A Claire Foy, que é uma atriz excelente, se converte nessa mãe que você vê que pode ser um tanto ríspida, violenta, mas ela se contém ali porque ela está reencontrando o filho depois de muito tempo. E o pai machista também carrega essa condescendência, esse grande pedido de desculpas que pode agradar a muitos espectadores LGBTQIA+, que adorariam escutar uma coisa do tipo dos próprios pais, embora soe, mais uma vez, idealizada e romantizada por parte do diretor, que tem uma grande dificuldade de lidar com o real frente a frente. No fundo, o relacionamento que menos importa aqui é com o próprio Harry, o personagem do Paul Mescal, que é um ótimo ator, mas que também não ganha a oportunidade de se aprofundar assim como os pais se aprofundam. No caso do Harry, a gente não desce até o apartamento dele, a gente não entende a vida dele, e nos poucos momentos em que ele fala dos problemas com os próprios pais, o Adam não presta muita atenção. Todos nós desconhecidos acaba lembrando uma peça teatral, no sentido de que ela é excessivamente dependente dos diálogos para continuar, na interação entre poucos personagens, diante de um palco, um fundo que é teatral e com o qual eles quase não interagem. Assim, em meio a essas conveniências e facilidades narrativas, nesse universo azulado, cor-de-rosa e muito sensual, onde todas as imagens correspondem, na verdade, a um desejo, a um sonho, a uma pulsão do Adam, a gente acaba obtendo um filme tão delicado, bonito quanto umbiguista, essa ideia pós-moderna de que as pessoas podem se preocupar literalmente só com elas mesmas. Esse é o filme do aceite-se a si mesmo, você é assim mesmo. Ele é o filme da terapia em dia, uma obra que acaba confundindo afeto, piedade e condescendência. É isso, me diz se você gostou de Todos Nós Desconhecidos, se costuma assistir aos filmes de temática LGBTQIA+, deixe seu comentário aqui embaixo, não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo e também de acompanhar os textos que eu publico sempre no meiamargo.com. Até a próxima!